É interessante essa sua análise, viu, Segre? Ainda nessa edição eu quero trazer um pouquinho também de como esse assunto está caindo ali nos bastidores do governo, que está meio indeciso se ele vai comprar essa briga ou não, justamente por medo de mais uma derrota. Porque quando o assunto é pauta de costume, a derrota é quase certa. Já já a gente vai trazer os detalhes disso. Antes eu quero chamar aqui a nossa reportagem, porque a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também criticou a proposta sobre aborto na Câmara dos Deputados. A Marília Ribeiro chega e vai trazer os detalhes para a gente. Depois eu vou conversar também com a Janaína Camelo, que vai falar um pouquinho sobre a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então vamos contigo, Marília. O que a ministra Marina Silva falou sobre esse assunto? Seja muito bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A ministra Marina Silva falou hoje pela manhã lá no Palácio do Planalto. Segundo ela classificou a proposta que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados como altamente desrespeitosa e desumana com as mulheres. Marina Silva também disse que é contrária ao aborto e criticou o projeto de lei que iguala a pena do aborto feito após 22 semanas com o homicídio simples. Nós separamos a fala da ministra. Vamos ouvir. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto, mas eu acho que é uma atitude altamente desrespeitosa e desumana com as mulheres. Achar que o estuprador deve ter uma pena menor do que a mulher que foi estuprada e que não teve condição de ter acesso de forma dentro do tempo para fazer uso da lei que lhe assegura o direito ao aborto legal. Evandro, nesta semana os deputados aprovaram o regime de urgência do projeto de lei aqui na Câmara dos Deputados. O que acontece? Essa proposta ela vai direto para a plenária, ela não vai precisar passar pelas comissões, agilizando assim o trâmite aqui dentro da Câmara dos Deputados. O PL, o projeto de lei, é de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, que faz parte da bancada evangélica aqui da Câmara dos Deputados. O presidente da casa, Arthur Lira, ainda não escolheu quem vai relatar esse projeto aqui na casa, mas ele já indicou que deve ser uma mulher e de partido de centro, não vai ser nem direita nem esquerda, mas de centro, para poder fazer aquela moderação de acordo com o Arthur Lira. Lembrando que para poder virar uma lei, esse projeto será necessário que ele seja aprovado aqui na Câmara dos Deputados, depois ele passa para o Senado Federal por todo o trâmite lá no Senado. Se aprovado, ele segue para a sanção presidencial, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Tiramos Marília, colocamos Janaína Camelo, que vai falar um pouquinho agora sobre manifestação do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que só vai se pronunciar quando o assunto chegar à corte. Janaína, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Exatamente. O ministro ele foi questionado aí, hoje pela manhã sobre esse PL, sobre toda essa discussão que está acontecendo na Câmara. Ele foi perguntado por jornalistas numa agenda que ele estava participando em João Pessoa, na Paraíba, depois que ele deu uma palestra aí para estudantes. E aí, na ocasião, uma repórter perguntou qual é a opinião do ministro, como presidente aí do Supremo Tribunal Federal, sobre uma proposta que equipara aí o aborto depois de 22 semanas ao crime de homicídio. E o ministro, ele respondeu exatamente assim, abre aspas, a matéria está no Congresso, que é o lugar mais certo para se debaterem os grandes temas nacionais. Se e quando a matéria chegar no Supremo, aí eu vou opinar sobre ela. Fecha aspas. Então, só lembrando, Evandro, que o Supremo ele tem um julgamento parado sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, mas que a Corte realmente não retomou esse assunto, porque gerou uma grande polêmica, especialmente no Congresso, e só pensa em retomar essa análise depois, aí, num momento mais propício, quando esse tema estiver mais maduro. Mas tem uma outra ação que ela deve sim ser julgada em breve com relação a isso, que é uma ação contra aquela resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu médicos a utilizarem o procedimento de assistolicia fetal aí em abortos oriundos de estupros a partir de 22 semanas. Essa resolução não está valendo no momento porque o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar suspendendo essa norma, entendendo que ela viola a dignidade humana. Mas essa ação ela estava sendo julgada no plenário virtual. E aí, no início dessa semana, o ministro Cássio Nunes Marques ele pediu destaque transferindo essa análise para o plenário físico. E a expectativa no Supremo é que esse julgamento ele deve ser marcado para o início do próximo semestre.
Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo, bom trabalho para você, um abraço. Fábio Piperno, isso já dá o indício de que, sim, o assunto vai parar no STF. Agora, 4h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas, seguimos. Fale, Fábio Piperno. É possível que chegue até lá, mas me parece também que o Senado está disposto a fazer, digamos, um cordão de contenção em relação a isso. Chega lá, coloca no freezer, nem sei se vai, de fato, sair da Câmara depois da repercussão negativa. Acho também correta a posição do presidente do STF, muito lúcida, ou seja, primeiro vamos esperar para ver. Depois, se chegar aqui, a gente se pronuncia. Sobre as associações médicas, eu defendo a seguinte opinião, que as associações médicas deveriam, antes de qualquer coisa, antes de se aliar a essa turma da Santa Inquisição dos fundamentalistas da Câmara, tomar uma posição contra os telemilagreiros. Gente que toda hora aparece, enfim, religiosos, pseudo-religiosos que toda hora aparecem em televisão fazendo curas milagrosas. Ora, se tem tanta cura milagrosa assim, para que médico? Então eu gostaria sim que as entidades médicas tomassem uma posição que fosse ao Supremo, que fossem procurar justiça, até mesmo em defesa das competências da categoria. Inclusive o que tem de autoridade político que vão é brincadeira. Ô Alangani, como é que você vê a manifestação do ministro Barroso? Olha, tem uma parte que eu acho correta e outra parte que me preocupa. A parte que eu acho correta, quando ele diz que isso é um tema do Congresso Nacional, de fato ele está correto. Agora ele fala o seguinte, talvez seja um ato falho, né? Não usou a palavra adequada, o Piperno trouxe aqui pronunciar, que seria a palavra mais adequada. Ele falou em opinar, aí eu vou opinar. Ministro do Supremo não tem que opinar. Ministro do Supremo tem que julgar de acordo com a Constituição, dizer se é constitucional ou não, mas não dar a sua opinião. E a gente já viu no passado ministros fazendo ali proselitismo ideológico, dando a sua opinião e não dizendo se a matéria era constitucional ou não. Fala, Zé. É verdade, viu, Alan? Foi a primeira lição que eu levei quando fui cobrir o Supremo, é que eu falei o parecer do ministro, aí o assessor de imprensa me disse, o ministro não dá parecer, o ministro dá decisão. Aqui não é votação, aqui é sentença. E é verdade, o juiz, ele determina e o maior poder que eu conheço é o poder judiciário, ali na hora de decidir. Ele decide, pronto, e está decidido. O Poder Legislativo vota e tal, o Poder Executivo define construir uma ponte, a ponte só sai 2 anos depois, vai para a área de projeto e tal. Cada um no seu setor. Significa que um é mais importante, é característica. Então, o ministro do Supremo, ele dá uma decisão, não é exatamente uma opinião. Agora, que esse é um assunto do Congresso, não tem a menor dúvida. Historicamente, o Congresso evitou esses assuntos e a justificativa é que perde votos. Que quem vai opinar agora perde votos, ou de um lado ou de outro. Mas a política moderna indica que não, que ele ganha votos de um setor, né? Quem fica mal nesse debate é quem disputa um mandato de governador, de prefeito, né? Porque aí o mandato majoritário exige o sim do não. Agora, para deputado e senador, ele ganha um nicho, ganha votos, né? Então, quem defende bandeiras, seja de um lado ou de outro, essa é a política moderna. Talvez que exatamente por isso que esses assuntos caiam diretamente no plenário do Congresso Nacional. Eu acho que tem que discutir, e o papel do Congresso é esse. E o Magno Malta apresentou o projeto dele criminalizando o aborto exatamente numa resposta ao Supremo que tentou ali, ou que tenta definir esse assunto.
Pessoal da Rádio está de volta e nós estamos discutindo aqui também a repercussão do PL do aborto em meio às autoridades. Marina Silva se manifestou, ela que também é evangélica, disse que embora seja contra o aborto pessoalmente, criticou o fato de a proposta trazer uma pena maior para a mulher que cometeria o aborto, maior do que aquele que pratica o estupro. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, menciona que ele entende que esse é um assunto para ser definido no Congresso e que irá se manifestar caso esse tema chegue ao Supremo Tribunal Federal. O Gustavo Segré, diante desse ciclo, né, que a gente já sabe que acontece aqui no Brasil, temas polêmicos que passam pelo Congresso e que naturalmente caem no Supremo Tribunal Federal, que podem trazer uma determinação diferente do que aquela que passou no Congresso, a probabilidade de, se essa proposta sair do Congresso, passar no Congresso e parar no Supremo Tribunal Federal é praticamente, vamos dizer aí, 99%, para a gente tirar 1% para não ser com certeza? É bem provável. E a dúvida aí é que, se a gente verifica pelas sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no passado, a tendência é mais um viés progressista e não tão conservador. Escutávamos muito bem a Janaína mencionando que tem duas pautas dentro do STF. Uma, aquela que a ministra, antes de se aposentar, já deu o voto favorável, está parado, não é prioritário, ninguém quer mexer nesse vespeiro. E a outra questão dos médicos, que nós conversávamos precisamente ontem, sobre que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu uma proibição do Conselho de Medicina. Agora seria mais uma terceira. Todo no mesmo assunto. E o que pode sair? Ninguém sabe. Me parece muito interessante essa prerrogativa do ministro de colocar no plenário, porque isso obriga a tomar uma posição, vai tomar um conhecimento nas mídias muito mais importante que se fosse uma determinação de um plenário virtual. Mas, de novo, me pergunto, é necessária essa pauta neste momento? E a minha resposta, e a resposta com quem tenho conversado é não, não é. E, de alguma forma, também pode ser, talvez, não sei, para ver qual seria a posição do governo, para ver se o governo eventualmente sancionaria essa lei ou vetaria o presidente ela integralmente ou parcialmente. Mas fiquei com uma pulga atrás da orelha. Quem determinou esse projeto não considerou que essa situação de sentença maior de pena para a mulher que para o estuprador daria o que falar? E olha como a ministra Marina Silva puxou esse assunto e disse: eu não estou de acordo com o aborto. Perfeito. E aí engata mais nessa questão precisamente da sentença diferenciada para a pessoa estupradora e para a estuprada. Segré, esse ponto que você levantou ele é muito interessante. Eu estava refletindo sobre isso agora enquanto a gente discutia, né? Se foi por acaso, ou seja, se faltou atenção daquele que propôs o tema em revisar as penas, né? E também equiparar a pena de um estuprador a algo maior, ou se teria sido justamente uma escolha, né? Uma decisão que agora é o que caiu no centro do debate. Você tem razão. A principal questão que aparece em todos os discursos que são contrários e críticos a essa proposta é o fato de o estuprador ter uma pena menor do que uma mulher. Então vocês colocariam, os críticos dizem, vocês estão colocando mulheres como assassinas e levando a 20 anos de prisão, e os estupradores, que são os algozes dessas mulheres, com penas menores do que as delas. Essa questão que você levantou é muito interessante, muito importante, está centralizando o debate.